gestora especializada em small caps e acaba de lançar um fundo de micro caps. Setembro começou com uma cota negativa nos fundos da Asset, mas que não chega nem perto de afetar o retorno de quase 60% no ano e em torno aí quase 100% em 12 meses. Para falar sobre o estilo de gestão, sobre o novo fundo de microcaps e também sobre esse retorno de 3 dígitos quase, quando a gente olha os últimos 12 meses, eu recebo o Frederico Mesnit, que é sócio fundador e diretor executivo da Trígono Capital, uma gestora independente com cerca de 2 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carlos Potorno, hoje é 8 de setembro de 2021 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Frederico, a que se deve, né? Quais são, assim, o que fez o fundo, né, as carteiras dos fundos de small caps de vocês ter esse retorno em 12 meses tão alto? Vamos lá, boa tarde, Carla, muito obrigado pela oportunidade. A Trígono é uma empresa especializada em o que a gente fala de bottom-up, fundamento. A gente trabalha com as empresas, né? A carteira ela é composta pelas melhores empresas, na nossa visão, listadas dentro do nosso segmento de small caps da Bolsa, né? Então, se vocês prestarem atenção, olharem na lupa um pouco a rentabilidade dos fundos, que é uma rentabilidade muito satisfatória, como você mesmo colocou, você percebe um comportamento que explica muito de onde vem esse resultado, né? Você teve aí uma queda muito grande no coronavírus ano passado, onde todo mundo caiu, então todo mundo que estava na chuva tomou trovão na cabeça, né? A gente não trabalha com nenhum tipo de derivativo, nenhum tipo de alavancagem, não faz short, a carteira ela reage à precificação do mercado. Então, quando o mercado caiu, a gente caiu junto, né? Só que quando o mercado começou a voltar, a primeira pernada de mercado em abril do ano passado, um pouco de maio, a gente subiu igual ao mercado, aquele movimento beta, sobe tudo junto, né? Só que como é que estavam as carteiras da Trígono na época e continuam até hoje? Empresas pouco cíclicas, né? Empresas que iriam sofrer menos, né, com uma queda de demanda, né, com um rompimento de oferta, né? Empresas que tinham muita exposição a dólar, seja porque o preço era em dólar ou porque as atividades da empresa eram fora do Brasil, né? Empresas que tinham uma super saúde financeira, que pagariam bons dividendos e queriam gerar muito caixa. Então, quando o mercado subiu ano passado, primeira pernadinha, que foi abril e maio, a gente subiu como todo mundo. E depois o mercado ficou um pouco de lado, né? Junho, julho, agosto. Depois vocês podem perceber que depois desse ponto o fundo subiu como um foguete. O que aconteceu? É pura precificação do mercado aos resultados apresentados pelas empresas da carteira. Então a gente tinha essa tese de como as empresas reagiriam à crise e como que elas iriam se recuperar, e quando foi a publicação do resultado do segundo TRI, que foi o primeiro resultado pós-coronavírus, né, o mercado começou a perceber a qualidade dos ativos que compunham as carteiras aqui da Trígono, e foi precificando. Então o segundo TRI foi um TRI muito bom, mostrando a recuperação, mostrando pouca queda e muita recuperação. Depois você teve um terceiro TRI melhor que o segundo, um quarto TRI melhor ainda, e assim subsequentemente. Tanto é que agora no terceiro TRI a gente vai ver um dos melhores resultados que as empresas já publicaram desde que a gente começou a investir nas empresas. E o quarto vai ser melhor que o terceiro, as empresas estão em plena expansão, pagando muito dividendo, gerando muito lucro, né? Então, o que a gente está vendo aqui, que se reflete na cota, é a precificação que o mercado dá ao que a gente estava vendo lá atrás. Agora, claro que se for um dia como o de hoje, você falou 8 de setembro, né, um dia que a Bolsa agora está caindo 4%, né, então um dia, quando tem se pega para capar, o mercado está muito nervoso, então não tem nenhum tipo de precificação. Então, independentemente da qualidade das empresas, o mercado não precifica. O que a gente precisa aqui na Trigo é normalidade. Toda vez que o mercado está minimamente normal, né, a gente consegue entregar resultado para os investidores. Eu acho que hoje o mercado está, de fato, reagindo a questões externas às empresas, né? Questões de cenário, sobretudo aí dessa crise institucional que só se agravou depois desse 7 de setembro, e aí todas as ações sofrem. Mas você falou que vocês não fazem nenhum tipo de proteção, vocês, no longo prazo, enfim, o foco é longo prazo, né? São fundos long only, né? Que olham o longo prazo, vocês entendem que as ações elas se recuperam, então, com o passar do tempo? Olha, a Bolsa só sobe, né, no longo prazo. Todas as crises aí, você pega a Bolsa
americana, a bolsa brasileira, desde a década, sei lá quanto, vai, o máximo, a linha é uma linha ascendente, né? Ela tem movimento, ela cai, mas ela é ascendente. O que a gente sabe aqui por experiência, e por isso que a gente fala de longo prazo, é que um número bom é 3 anos. Se a gente conseguir, o investidor conseguir entregar o seu dinheiro, apostar, né, por 3 anos, não ficar olhando no dia a dia, aí ele vai ter primeiro uma relação saudável com o retorno e a gente vai conseguir entregar para ele um resultado satisfatório, porque em 3 anos é o tempo que normalmente qualquer choque externo, qualquer variável que a gente não controla, como essa que está afetando o mercado hoje, ela se dissipa. Independentemente se o choque vem de fora, se a notícia vem de dentro, são coisas como você falou, elas são ex-empresas. Né? A gente está muito preocupado com os drivers de valor das empresas, né? E isso não se afeta. Isso, entendeu? Independentemente da crise política aqui no Brasil, a Ferbasa, que é um dos papéis principais da carteira, vai soltar um terceiro trimestre excepcional, né? A Tupi, uma outra empresa da carteira, vai soltar um terceiro trimestre excepcional. Então, é isso que importa para a gente. Em algum momento, o mercado enxerga, o mercado precifica isso. Sim, e aí volta, né, o que pode ter tido de perda aí nesses momentos né, mais suscetíveis ao externo, esses preços acabam subindo. Vocês acabaram de lançar esse fundo de microcaps, né? Queria que você contasse um pouquinho qual é o tamanho dessas empresas, e inclusive o universo de empresas que tem na Bolsa, né? Quantas empresas microcaps, a gente imagina empresas muito pequenininhas. E uma terceira e última pergunta e as empresas, né, ações que têm valores tão pequenos, elas não são ainda mais sensíveis a esses movimentos, essas ondas, né? Visto que são empresas eventualmente até com liquidez mais baixa, entra um investidor e mexe rapidamente, né? Faz um estrago aí no preço da ação, seja para cima, seja para baixo, né? Então vamos Olha, começar, um monte o de pergunta mercado. numa só. Tá. Primeiro, assim, vamos falar um pouco de volatilidade, né? As empresas menores, né, ao contrário do que se acredita, as empresas small caps têm até menos volatilidade do que as empresas mid e large caps do mercado. Elas estão menos voláteis. Nas principais crises da década, a gente viu as empresas maiores caindo mais e demorando muito mais para recuperar. Então, o mercado ele se engana quando fala que small caps têm mais riscos. Não é verdade. Né? Segundo ponto, né? Que você falou do mercado do fundo novo, do fundo Horizon, que a gente abriu o trigo no Horizon, né? Quando a gente começou a gestora, focado em empresas que valem menos do que 10 bilhões de reais na bolsa, né? A gente encontrou um mercado muito grande, né? São 188 empresas hoje listadas que têm um valor de mercado aproximado de 650 bilhões de reais, né? Que tem um free float de quase acima de 250, entre 250 e 300 bilhões de reais de mercado, esse mercado muito grande e muito líquido hoje em dia, né? A gente acabou encontrando nessa pesquisa, nessa garimpagem de empresas menores ainda, e o que a gente chama de microcaps. Então, esse Trígono Horizon, ele tem a mesma filosofia dos fundos da Trígono, só que ele é um fundo exclusivamente para empresas que valem menos do que 3 bilhões de reais na bolsa. Né? São as verdadeiras microcaps da bolsa. Essas empresas hoje são mais ou menos 112 empresas, elas têm um valor de mercado enorme, né? Estamos falando aí mais ou menos aí de 200 bilhões de reais de valor de mercado, talvez um pouco menos, tem uns 60, 70 bilhões de market cap na bolsa, então também é um segmento bastante líquido, obviamente tem uma liquidez menor do que as small e menor do que as mid, mas do ponto de vista de volatilidade é muito parecido. Então, tem muita coisa, e o que acaba acontecendo, a gente percebe cada vez mais. Quando você olha na primeira linha do Brasil, né, por ser um mercado pequeno, ele anda muito ao sabor do vento. O mercado sobe, sobe tudo. Sobe Petro, sobe Vale, sobe Itaú, sobe Renner. Quando cai, cai tudo. Né? A diferencial das small caps é que nem cobre. Ninguém está olhando, os bancos não soltam relatórios, as casas independentes não soltam relatórios. Então, o investidor não conhece, não tem acesso. Então, isso causa uma simetria de preço muito grande entre o que ela realmente vale. E aí a nossa especialidade em achar essa empresa boa e atribuir o valor a ela, vis-à-vis o que eu compro ela na bolsa. Então, às vezes eu compro uma empresa que, na minha cabeça, vale 1.000 por 500, por 300. Isso, ao longo do tempo, quanto mais a empresa publica resultado, quanto mais a gente fala da empresa, coloca lá na vitrine, escreve nas resenhas, conta a história, mais o mercado vai entendendo e vai precificando. De repente, tem uma empresa nossa que vale R$ 100 do papel na bolsa e solta um dividendo de 40, de repente, dando um yield de 40%. Então, assim, o mercado assusta, não entende, e isso faz com que o papel
se mexa. Sim, Esse tipo de correção é, de assimetria que fez com que o fundo subisse dessa maneira. É interessante você falar isso, porque se diz muito no mercado que não basta estar certo numa tese de investimento, tem de estar certo e na hora certa também, né? Agora, o que você traz é que vocês apostam, vocês estudam, apostam uma ação numa empresa que ninguém conhece, né? Eventualmente vocês estão certos, mas no momento em que ninguém sabe o que é a empresa, se isso é certo, se isso é errado, mas você relata que isso acaba sendo uma vantagem competitiva para o fundo e para a gestora, né? Claro, você sai na frente de todo mundo, né? Então você enxerga o diamante antes de todo mundo. Tem sempre uma lapidação que a gente faz, a gente tem às vezes um papel atuante nas empresas de forma ativista na governança, tenta melhorar, tenta destravar valor. Isso ao longo do tempo ele é precificado pelo mercado, o mercado acaba enxergando. Eu acho que a Trígono também acaba virando cada vez mais uma grife de valor no mercado. Então, quando sai no mercado que uma empresa entrou na nossa carteira, normalmente entra fluxo, as pessoas saem comprando. A gente tem uma credibilidade hoje de realmente selecionar. Eu me arrisco a dizer que hoje a Trígono tem as melhores empresas da Bolsa, independente do tamanho, estão nas nossas carteiras. Foi uma garimpagem de anos que a gente fez, né? Muita coisa nova. Frederico, então adianta para a gente quais microcaps estão aí nesse fundo que vocês acabaram de lançar. Então, microcaps a gente está guardando as 7 chaves, Carla. A gente não conta. Puxa vida! Bom, então a gente não conta numa porque próxima para se contar. A gente precisa esperar montar as posições, porque senão entra fluxo na frente e a gente vai acabar comprando mais caro. Então, a gente pode comentar, se você quiser, algumas empresas que compõem os small caps, por exemplo, a Ferbasa, uma das principais Tupi, posições né, hoje, né? Ferbasa é uma empresa que faz ferro cromo na Bahia, material para aço inoxidável. A Tupi, uma das maiores fabricantes de blocos de motor do mundo. Só que a Tupi, olha como o mercado ele é míope. A Tupi está caindo por conta da cadeia automotiva, mas a Tupi tem, acho que 5% das vendas dela são para o mercado de automóveis leves. Ela faz, primeiro, acho que mais de 80% da produção da Tupi é fora do Brasil. Europa, Ásia, México, né? Para caminhões pesados, veículos off-road, máquinas agrícolas, não tem nada a ver com carro, né? Tem muito pouco, o mercado não entende. Então, Tupi, outra, Metal Leve, São Martinho, a Tronox, uma empresa de pigmento de titânio. Então, a carteira está realmente composta de empresas brilhantes, crescem muito, margem maravilhosa. Essa terceira safra de balanço, o terceiro tri, vai ser excepcional. Espero que o mercado esteja calmo, esteja precificando o mínimo de fundamento, porque o fundo tem tudo aí para dar uma boa arrancada até o final do ano. E não perder tudo isso de retorno que acumulou até agora, né? Eu assisti uma entrevista recente, acho que tem um mês mais ou menos, do gestor do Werner Roger, que ele estava falando que nos fundos de small caps, poucas empresas que estão na carteira participam do índice small caps. O fato de ter dessa situação, ela é proposital para ter uma baixa correlação com o índice do mercado? A gente tem basicamente 3 filosofias aqui que valem para todos os produtos, né? Primeiro, que são fundos de altíssima concentração com teses de altíssima convicção, né? A gente conhece muito detalhe das empresas para poder concentrar, né, e ter esse resultado, né? Quem diversifica demais não tem resultado. Segundo, é o que a gente chama, que é o ponto que você fez, agnóstico ao benchmark, que significa que o gestor não olha se a empresa está ou não no índice para tomar decisão se vai ou não compor a carteira. Então, tem pouquíssima sobreposição com os índices de referência, cada fundo tem o seu, por conta disso. A empresa só vai entrar na carteira se tiver um motivo fundamental, né, de fundamento para entrar, independentemente de estar no índice ou não. E o terceiro pilar aqui é que os fundos são completamente descorrelacionados com os outros fundos de mercado. Então, quando você monta uma carteira de ações e você quer investir em 3 fundos legais, né, de ações, você talvez esteja fazendo uma diversificação não tão otimizada, porque os gestores acabam tendo as mesmas coisas na carteira. São gestores que fazem muitos mid cap, gestores que fazem muito large cap, então todo mundo acaba tendo Lojas Renner, acaba tendo Petro, um pouco de Vale, acaba tendo a mesma coisa. Aqui não, são outras empresas diferentes, como essas que eu falei há pouco. Então o cara realmente diversifica. Isso que é uma boa vantagem. Sim, interessante. Para finalizar, Frederico, você comentou desse perfil ativista que vocês têm. É um pouco que lembra um pouco o mundo do private equity, né? Em que os gestores
private equity, ele acaba até mesmo entrando na gestão de algumas companhias que estão ali investidas, né? Eu queria que você comentasse como que é feito esse ativismo, vocês participam da gestão ou vocês diretamente participam de conselhos de administração? Vamos lá. É o que a gente fala aqui dentro. A gente coloca o nariz, mas não coloca o braço. Tá? Então, hoje a gente tem 15 conselheiros independentes que fazem parte dos conselhos das empresas que a gente investe. São todos independentes, não tem ligação nenhuma com a gestora, né, para não gerar nenhum tipo de conflito. O objetivo, né, grande parte do tempo, é um engajamento construtivo na empresa, né, para que a gente possa melhorar a governança, as questões de ESG como um todo, né, fazer com que a empresa cresça, amadureça, melhore a relação com o investidor, melhore o reporting e principalmente respeite os direitos como minoritários. Agora, quando isso não é respeitado, né, aí a gente tem que ter um trabalho um pouco mais beligerante, um pouco mais ativista. Então, aqui na Entendi. Trígono eu já vi isso algumas vezes acontecendo, empresa sentada em cima de caixa, a gente forçou distribuição de dividendo, a empresa que quis transferir dividendo disfarçado para a matriz fora, a gente fez a empresa devolver o dinheiro, empresa que quer fechar capital a um preço incompatível com o valor, a gente breca o fechamento, empresa que quer aumentar, de repente, a remuneração do próprio conselho, a gente breca isso. Então, é um trabalho de fazer valer o seu direito como minoritário. Isso é governança, isso só agrega valor. E muito do que a gente vê de rentabilidade aqui nas empresas, nos fundos, é que o Werner fala de mão invisível da Trígono, que é todo esse engajamento que a gente faz por trás, né, das câmeras, que o mercado não enxerga, mas tem muito da mão nossa aí, de garantir um respeito aos minoritários. Sim, bacana. Frederico, muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigado, Carla. Foi um prazer, conte sempre com a gente. Muito obrigada. Então, a gente encerra aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada. Até lá. Obrigada, Carla. Até mais. Tchau, tchau.